prioridade na matrícula escolar para filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica. Você quer que isso vire lei? Não sai daí para entender essa proposta. Roda a vinheta. Olá pessoal, sou Alex Gruba, estou aqui com vocês para uma nova série de podcasts que vai debater os principais projetos de lei que são apresentados aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Vamos combinar assim, antes do nosso bate-papo começar, vocês assistem e comentam o que acharam da proposta e não se esqueçam que para fazer comentários no YouTube da Câmara Municipal tem que se inscrever no canal. Então ativa o sininho, se inscreve lá, que hoje o papo é com a vereadora Camila Gonda, que tem esse projeto de lei que eu li na abertura do programa. Prioridade na matrícula escolar para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Vereadora, parabéns pela proposta, seja bem-vinda ao CMC Podcasts. Muito obrigada pelo convite e o retorno será muito satisfatório, estou ansiosa aí pelo papo. Legal, vamos apresentar, né, com calma esse projeto. Vereadora, você trouxe duas convidadas especiais para ajudar a gente a explicar melhor, né, essa proposta. Vou começar cumprimentando quem está aí do seu lado, a doutora Flávia Pinho. Doutora Flávia Pinho, vou falar um pouquinho sobre você, médica, professora, coordenação de curso de pós-graduação, palestrante na área da saúde e também responsável pela ONG Lanterna Luminosa, faz acolhimento de mulheres vítimas de violência. É isso, doutora? Isso mesmo, né? De mulheres vítimas de violência, assim como de outras vulnerabilidades, como internos e egressos do sistema penitenciário, mães atípicas, pacientes oncológicas, imigrantes, todas que estão mais vulneráveis na nossa sociedade. Que legal, obrigado, doutora Flávia. Obrigada a você. Obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. E tem aqui ao meu lado também a Cristina Terezinha Scherner, técnica de enfermagem. Cristina, que vai compartilhar um pouco, né, da história dela. Também vamos aprender muito com a Cristina aqui sobre a importância desse projeto que a vereadora Camila Gonda está trazendo para a gente. Cristina, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Boa tarde, obrigada pelo convite, vereadora. É um prazer estar com vocês. Acredito que é um projeto que vai tomar uma ênfase, né, muito satisfatória, positiva. Espero contribuir um pouquinho com com o meu relato, com o meu testemunho. E estamos aí para fazer acontecer, né? Tomara a Deus que a gente consiga chegar no objetivo que a vereadora está buscando. Com certeza. Legal, obrigado, Cristina. Vamos aprender muito com você, sim. Obrigada. Vamos começar com a vereadora Camila. Vereadora, por favor, pode nos explicar como é que esse projeto vai funcionar? Com toda certeza. Bom, então esse projeto, na verdade, ele nasce de vários anseios, né? O anseio de fazer com que a cidade ela seja uma cidade mais acolhedora para mulheres, sobretudo aquelas que foram vítimas de violência doméstica. Quando a gente conversa sobre, né, todas essas questões de violência, a gente entende que existe uma mulher que passa por esse processo, por esse ciclo, né, da violência doméstica, e quando ela encerra esse ciclo, então quando ela busca, né, ali uma ajuda, um amparo do poder público, que a gente sabe também que demora, né, para você buscar esse apoio, até você fazer a quebra desse ciclo e precisa de muita ajuda das outras pessoas, né, de toda a rede de acolhimento. Então, essa mulher, a gente também tem que pensar, né, no seu filho, na sua filha, na criança que está também envolvida nesse ciclo de violência. E aí, esse projeto nasce justamente para cuidar tanto dessa mãe quanto dessa criança. Então, fazer, né, tanto a matrícula, a prioridade na matrícula, quanto a prioridade também na transferência. Porque a gente pensa muito nessa questão de, por exemplo, uma mulher foi vítima de violência doméstica e saiu do seu lar, vamos supor, saiu do bairro do Boa Vista, foi para a SIC, para, né, ficar lá. E a criança, né? Vai continuar estudando naquele outro colégio, né, naquela escola, ou a gente pode trazer essa criança também agora para perto do novo lar da mãe, ou até mesmo se essa mãe foi para algum lar de um parente. Então, essa que é a nossa ideia, trazer cada vez mais segurança jurídica e também segurança e amparo psicológico e social como um todo, para fazer com que esse processo da mãe seja muito mais tranquilo, dessa mulher que foi vítima de violência, e que isso também não se repita, né? Ela também não volte para esse ciclo, que a criança fique segura. Então, essa é a ideia prioritária do projeto.
Legal, vereadora. Eu até li a proposta, fala, né, que é um complemento a leis que existem, né, em outras esferas do país, lei nacional especialmente, né, a Lei Maria da Penha, acho que a mais famosa talvez de proteção feminina, mas tem acho que um complemento dela também falando sobre essa prioridade, né, das crianças, né, que estão nessa situação de violência terem essa prioridade. Doutora Flávia, né, como é que você vê, né, essa proposta, né, essa necessidade de o município também ter uma lei garantindo, né, a essas crianças, essas mulheres, o acesso prioritário na hora da matrícula escolar? Eu acho fundamental, é uma proposta incrível, Camila, e deve ser aprovada porque isso vai modificar o retorno à vida dessa mulher. Porque o que acontece? Ela sai daquele ciclo, ela tem que ir para outro lugar e se ela não consegue essa rapidez, a gente vai ter dois problemas. Ou ela vai se manter naquela escola, porque a mãe não quer tirar a criança da escola, mas ela vai ficar longe da mãe, com uma dificuldade de logística da mãe, e o principal ponto, ela vai ficar próximo, talvez, do abusador. E aí a mãe continua não estando em segurança e tampouco o filho. E se ela resolve, não, o meu filho não vai poder continuar aqui, essa criança vai ter um prejuízo educacional e vai ficar sem estudar, vai ter uma repercussão negativa de qualquer maneira. Então, eu acho que é super necessário também na esfera municipal, porque, como você falou, Camila, às vezes esse cumprimento da lei numa esfera federal demora muito tempo. Então, se a gente conseguir segmentar isso, vai ser muito mais importante, né? muito mais efetivo. O município tem uma atenção mais rápida para... mais rápido, mais próximo, está entendendo mais proximamente o problema, né? Até um colega nosso aqui da comunicação da Câmara, o José Lázaro, ele fala assim que o político mais próximo de nós é o vereador. Exato. Né? Às vezes a imprensa foca muito no presidente, na Câmara, em Brasília e tal, mas são os vereadores que estão aqui acompanhando o nosso dia a dia da cidade. Né? Recebem muitos relatos, muitas pessoas. E que conhecem a realidade local de cada comunidade. Isso é muito importante. Exato. A gente costuma dizer, é mais fácil você encontrar um deputado ou um vereador no mercado. Então, sempre é o vereador que está próximo. E até nessas iniciativas da Câmara, eu sempre reforço, são importantes para mostrar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que o vereador faz justamente esse papel, né? De aproximação da sociedade, coloca o cidadão próximo também do poder público. Isso é essencial. Legal, vereador. Até aproveitar para colocar de novo para quem está nos assistindo, está nos escutando, não deixa de comentar, participar também desse bate-papo, né, dessa proposta de lei para prioridade na matrícula escolar, filhos, mulheres vítimas de violência doméstica. Cristina, chamar você um pouco para a conversa, você já está fazendo alguns comentários aqui, quer conversar? Vamos lá, Cristina, como é que, né, compartilhar um pouco da sua história, né? Você que, né, veio aqui para o programa para mostrar, né, o seu exemplo de resiliência e superação, né? Eu acho que a sua voz pode ser até um alento, né? Pode acolher outras mulheres que estão passando por questões de violência, né, Cristina? Como é que foi a sua história quanto a isso? Vou tentar resumir ao máximo, né? Sim. Eu fui casada durante 2 anos e 4 meses, né, com o agressor, baseado em alguns acordos feitos antes do casamento que não se cumpriram durante o casamento, né? O relacionamento acabou ficando muito tenso, né? As violências se iniciaram e a gente não conseguiu mais ter uma convivência pacífica. Então, eu tomei a iniciativa de pedir o divórcio, né? Que foi concedida, baseada da forma que ele propôs, né? Eu aceitei todas as condições pela questão de querer sair, né? Porque eu estava num momento onde estava buscando realizações profissionais. Eu estava estudando, né, no curso técnico em enfermagem, porque quando ele me conheceu eu já era da saúde, mas não era formada ainda. Então sempre tive essa paixão, né, do cuidado com o próximo. E então eu entendi que já estava sendo prejudicial, né, a minha vida profissional, a minha vida social, a minha vida familiar, os meus estudos, já estava afetando todos os aspectos da minha vida. Então, eu precisava sair daquele ciclo e já não tinha mais, digamos que... Eu entendi que não dava mais para se estender, né? Então, parar seria uma forma de, talvez, conseguir sair viva, vou ser bem sincera. Porque nos últimos
nos últimos 30 dias, últimos 15 dias, na convivência dentro de casa foi muito difícil, né? Porém, eu consegui me divorciar, né? 15 dias pós-divórcio, ele chegou até minha residência, invadiu a minha casa, né? Ele era policial militar na reserva e já veio fazendo ameaças, algumas exigências. E aí eu pedi para que ele se retirasse, né? Porque eu estava me arrumando para ir para o meu trabalho. E no meu trabalho ele se retirou, ele voltou no meu trabalho e lá no meu trabalho ele tentou romper a porta do acesso principal, né, da empresa, que na época era o aeroporto municipal, né, de Marechal Cândido Rondon, interior aqui do Paraná. E então, até então, eu já tinha ligado para a avó da minha filha, relatando que eu estava sofrendo ameaças, que eles tinham invadido minha casa. E aí eu acabei falando com ela e ela já tinha acionado a polícia militar para ir até o aeroporto com preocupação. Então, ali já se confeccionou o primeiro boletim de ocorrência, que ele, né, não... Ali ele nem quis ser levado, né, pela viatura, ele mesmo foi de carro, mas se apresentou. E, a partir dali, só intensificou, né, a violência, a perseguição. Não tive mais paz, né? O que eu pensava que sair fora do casamento iria resolver o problema, né, foi completamente o oposto no meu caso, né? Então, assim, acredito que talvez muito por essa questão do militarismo, né, dele deixou isso muito claro também, né, que, né, a questão ali do porte né, de arma e tudo mais. Então, às vezes, isso, para ele, na cabeça dele, era um alvo de se assegurar perante a mim. Um poder, né? Dar um poder acima de mim, exatamente. Até chegar no estopim de isso. tudo, né? Passado esse período, né, então, o primeiro boletim de ocorrência, beleza, foi ouvido também. Passou mais um período, 4 meses, não recordo datas, mas... novamente voltou, né, inclusive no mesmo local, né, ele voltou a agredir no mesmo local e naquele dia já passou para a violência física, né, ele chegou a sacar a arma, né, tive que fazer boletim de ocorrência, corpo de delito, tudo mais. Passado esse período, o juiz pediu a medida protetiva, né, a questão do meu trabalho e a questão do curso onde eu estava cursando, né, no colégio, então, para mim poder ter um pouquinho mais de segurança. Mas, no primeiro boletim de ocorrência, eu já tomei por iniciativa de sair da casa, que era uma casa onde a gente tinha construído juntos, para buscar um acolhimento, um local, uma residência mais segura, né, pensando justamente na questão da minha filha, que tinha 13 anos na época, né. Porque eu fiquei, na separação, eu fiquei com a moto e ele ficou com o carro. Então, eu já pensava, eu transitando de moto com minha filha, né? Eu me sentia suscetível ali, me sentia insegura com ela, né? Então, eu fui morar num apartamento próximo ao colégio, pensando na segurança, principalmente dela, né? Então, acho que entra também já, né, no intuito aqui né, da lei que a vereadora está buscando. E voltando, então, após esse segundo boletim de ocorrência, já com medida protetiva, ele já tinha sido comunicado, né, da medida, ele voltou, né, quebrar a medida, né, me mandando um e-mail. E uma semana antes, inclusive, minha filha foi fotografada na casa dos avós dela, ela estava brincando na frente, coloquei isso, inclusive, no boletim de ocorrência. Ela foi fotografada por um carro desconhecido que parou, baixou o vidro e fotografou a minha filha. Então, assim, o meu medo, né, maior era que, como talvez o alvo maior era eu, né? Mas talvez não estava conseguindo atingir os objetivos dele, né?
ele iria partir para cima da minha filha. Podia mudar para sua filha a qualquer momento. Que infelizmente a gente vê muito isso. Então, assim, eu fiz uma reunião com a família, né, do pai da minha filha, né, para eles estarem inteirados a essa questão tão violenta, essa questão tão séria, né, e todos os mecanismos de segurança que são imagináveis. Eu falo que eu gritei por todos os socorros possíveis, né. Eu fui ouvida, né? Eu fui... a Polícia Militar, na época, sempre me atendeu. Mas, como ele era da própria polícia, então, muitas coisas assim ele não aceitava, né? Infelizmente. Então, no dia 10 de abril de 2018, ele não se dando por satisfeito, já 1 ano e 5 meses pós-divórcio, né? Com todos os ocorridos anteriores, ele me fechou no trânsito, locou um carro, me fechou, eu estava de moto, e a moto veio cair em cima da minha perna direita, eu fiquei completamente nas mãos dele. Ele já saiu do carro atirando com uma .40, 9 milímetros, né? E levei 7 disparos, né? Todas de natureza grave, né? Eu tinha 0,5% de chance de sobrevivência e fui socorrida no local, fui encaminhada ao hospital em estado gravíssimo, né? Já entrei em choque, já com paradas, enfim. E ele, nessa, deu um tiro no peito, vindo ao óbito no local. A partir dali, né, a minha vida, o que era a minha independência financeira, principalmente desde os 13 anos, né? A vereadora conhece um pouco a minha história, sim. Que eu vim do interior, né? Criado na roça, uma pessoa muito humilde, né? Uma família simples, a gente não tem malícia, né, nessas coisas. Eu era muito crua, digamos, no assunto, e o que a pessoa falava eu acatava. Era muito, para mim, né? O que também já é por si só uma forma de violência, né? Exatamente. Sim. De controle, né, social, claro. Até porque a violência se manifesta de diversas formas, né? A gente acha que a violência é só quando ela chega na física, né, doutora Flávia? Mas... E ela vai escalonando. Exatamente. Ela começa com isso, essa posse disfarçada de cuidado, exato. De atenção, de carinho, mas que já é um controle. Exatamente. Né? E depois com tudo que acontece, né? Com aquela inversão da culpa, com aquele vitimismo que eles ficam. Sim, exato. E chantagem emocional. Chantagem, desqualificação da mulher. Isso, né? Isso mesmo. Vai escalonando, a violência dificilmente inicia com agressão física. Exato. Né? E é muito interessante na proposta, né, vereadora, doutora também, obrigado, Cristina, também pelo seu relato, é a questão de simplificar, né, a situação de quem está... Né, a da mulher que está nessa situação. Né? Até você falou ali, né, que registrou o BO, pelo que eu li na proposta, né, basta mostrar o BO para você ter essa prioridade, né? Porque muitas vezes na matrícula escolar exigem muitos documentos, sim, endereço, comprovante, né? Então, tendo já essa questão, a atuação da Delegacia da Mulher junto também, né? Para facilitar acelerar o processo, acelerar esse projeto. Porque é uma emergência. E você voltar a ter, né, a sua segurança, dignidade, autonomia. Exatamente. Como, exato. Né, todas vocês merecem, todos nós merecemos. De forma rápida, bem isso, né? É não isso, pode ficar esperando. E né, eu acho que meses. é uma integração dos equipamentos públicos Exato. também, né? Essa lei, ela precisa funcionar em constante diálogo, tanto da escola, quanto da Casa da Mulher Brasileira, que é um ponto de referência. Então, todos esses equipamentos têm que funcionar para que essa mulher fique o máximo amparada. Porque eu acho que esse é o nosso foco, né? Não fazer com que essa mulher se sinta sozinha. É o foco disso tudo no fim, né? E o que você falou é muito importante, né? Você achou que a separação seria a solução. Exato. E não, começou o problema mais ainda, porque ali se intensificaram as agressões. Então, não é a separação que resolve o problema da violência doméstica. O pós é extremamente importante para que essa mulher se mantenha segura. Exato, rede de apoio no pós, exatamente. Exatamente. Então, assim, nesse período, a mulher, ela está muito suscetível, ela está muito, o psicológico muito abalado, né? Porque esse agressor, o perfil dele é trazer essa vítima para ele, prejudicando essa pessoa em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Entendeu? Destruindo ela. Vamos usar a palavra bem chave aqui mesmo. É destruindo ela, entendeu? É deixando ela assim, sabe, na lama.
Entende? Para quê? Para que ela não tenha mais para onde correr, para que ela não tenha mais mecanismo de sobrevivência e para que ela volte para ele. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Graças a Deus, né? Eu sempre tive, apesar da simplicidade da roça, mas eu sempre tive uma visão muito ampla, né, da vida. Então, eu sempre consegui me virar de uma forma ou de outra. E eu fiz questão, né, de criar minha filha dessa forma, mostrar para ela que a gente tem que ser independente, né? Indiferente o que você passa na vida, né? Sempre tem uma forma de você conseguir sobressair daquela situação difícil. Sim. Perfeito. Parabéns, Cris, por essa força de superação, né? Nessa situação super difícil. Vereadora Camila, para a gente já indo fechando aqui o programa, em que pé está esse projeto tão importante, né, aqui na Câmara? Olha, já está apto à votação em plenário. Isso deixa a gente muito feliz. Passou pelas comissões, né? Passou ali na comissão da CCJ, né? Passou pela comissão agora, recentemente, né? Teve um parecer favorável da vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que também é uma vereadora que é muito atrelada a essas pautas relacionadas à infância, né? Contra a violência contra as mulheres, a pedofilia. Então, esse projeto está apto e agora a gente torce para que ele seja pautado e a gente consiga fazer com que esse projeto vire uma política pública verdadeiramente efetiva e que consiga, de fato, né, acolher essas mulheres como um todo. Que legal, vereadora. Até para lembrar ao nosso público, né, que as propostas discutidas aqui não necessariamente viram lei. Bom saber que já está no plenário. A vereadora já explicou muito bem, né? Um projeto de lei protocolado aqui na Câmara passa por comissões temáticas, né? São as comissões que debatem os assuntos pertinentes àquele projeto. A CCJ é a que aborda todos eles, porque fala sobre a questão, né, de Constituição e legalidade do projeto. Depois, as temáticas, imagino que passou por saúde, educação, não sei se também segurança pública, Sim, direitos humanos, né? E aí, no plenário, junto com os 38 vereadores, esse projeto vai para aprovação e depois depende ainda da sanção do prefeito para virar uma regra, né, aqui em Curitiba. Bom, como eu coloquei, já está com o tempo um pouquinho estourado. Quero agradecer a participação de vocês. Cristina, obrigado pelo seu relato. Doutora Flávia, parabéns também pelo seu projeto aí com a ONG. Obrigado por participar aqui. Eu que agradeço. E vereadora, obrigado por estar aqui com a gente no CMC Podcasts. Deixar agora um espacinho rapidinho para você deixar seus contatos, como é que faz, né, para entrar em contato com a vereadora, alguém que tenha interesse sobre esse projeto ou outros projetos, né, aqui seus na Câmara de Curitiba. Com toda certeza. Então, a gente sempre fica localizado ali no anexo 2, gabinete 2, no térreo aqui da Câmara Municipal. Convido também para conhecer nosso trabalho, @Camila Gonda nas redes sociais, mas também o Instagram do Lanterna Luminosa, né? Flávia quer falar? É Instituto Lanterna Luminosa, o nosso Instagram, e tem o site também, lanternaluminosa.com.br, e ali no Insta pode mandar direct, a gente sempre responde, e a gente tem várias informações ali também, né? Exatamente, que é um projeto que também, né, é parceiro, sempre apoiando as pautas voltadas para as mulheres. Sim. E que a gente sempre tem que valorizar. Eu agradeço muito essas duas mulheres incríveis. Cris, obrigada por compartilhar o relato. A Cris esteve no gabinete, compartilhou com a gente, e na primeira oportunidade que eu pude, eu quis amplificar essa história, porque é muito importante fazer com que outras mulheres a escutem. Doutora Flávia, muito obrigada. E muito obrigada também a você, a todo o CMC Podcast, que sempre traz conteúdo de qualidade para a população. Maravilha. Eu estendo aqui os agradecimentos para a equipe de comunicação aqui da Câmara, né, que faz esses podcasts realmente acontecer. Agradecer também quem esteve com a gente aqui nos estúdios, né, os assessores, a Dai. O seu nome eu não sei. O Eduardo, a Tainá, que está aqui com a gente na comunicação, e o Jean, que é o nosso mágico, que fez os cortes e tudo mais e tal. Gente, lembrando, né, gostaram desse podcast, não deixa lá de seguir, de comentar, de participar, porque vocês viram aqui, né, a participação da Cristina mostrando como a participação popular é importante para essa Casa de Leis fazer o seu melhor trabalho para construir uma cidade, uma sociedade cada vez melhor. Tá certo? Deixo um abraço a todos e todas e até a próxima.